Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias que fazem a gente pensar, né? Olá! Sempre bom estar aqui para conversar. Hoje o papo é sobre um livro que deu o que falar, Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. Só que a gente vai olhar para ele com um tempero especial. Ah, sim. As provocações e as reflexões do professor Júlio Facó, né? Ele tem um jeito muito interessante de extrair as questões mais cutucadoras do livro. Exatamente. A ideia é essa, compartilhar um pouco desses aprendizados, dessas perguntas que o professor levanta a partir dos Sapiens, para a gente pensar junto, sabe? De um jeito crítico, mais leve. Legal. E Sapiens é um prato cheio para isso. A jornada do Homo sapiens. De um macaco quase qualquer lá na África até isso aqui que a gente é hoje. Pois é. Como é que a gente chegou nesse ponto, né? Dominando o planeta, ou achando que domina. E a pergunta que não quer calar, que o Harari e o professor Facó sempre trazem, essa viagem toda deixou a gente mais feliz, mais realizado? É a pergunta de milhões, né? Ou bilhões, no caso da humanidade. Total. Então, a ideia aqui é descomplicar, dar umas alfinetadas em algumas certezas, talvez até rir um pouco da nossa própria história. Linguagem direta, foco nas ideias que provocam e nas perguntas que ficam. Combinado. E já que estamos começando, Ah, boa. Antes da gente mergulhar de cabeça, aquele pedido camarada, né? Pessoal, se vocês curtem essas discussões, se inscrevam aí no canal, deem um like, compartilhem. isso ajuda demais a gente a levar essas ideias, esse trabalho do professor Júlio Facó, que é feito na raça, sem fins lucrativos, para mais gente poder acessar e refletir junto. Valeu mesmo. Então, bora começar a desembrulhar esse pacote. Vamos lá. Por onde começamos? Bom, a primeira cutucada que o professor Facó sempre ressalta, a gente se acha o máximo, né? O último biscoito do pacote da evolução. Ah, sim. O ego inflado da espécie. Total. Mas o Harari joga um balde de água fria logo de cara. Ele lembra que por milhões de anos a gente era insignificante. Sério. Só mais um animal ali no meio da cadeia alimentar. Com mais medo de virar comida do que qualquer outra coisa, né? Catando restos, se escondendo, bem diferente da imagem de senhores do mundo. Nada glamuroso. E o mais doido, a gente não estava sozinho nessa. O professor Facó adora essa parte. Existiam outros humanos. Exato. Neandertais, denisovanos, até os tais hobbits lá da Ilha das Flores, o Homo floresiensis. O planeta era um condomínio de humanidades diferentes. Imagina que loucura. E hoje só tem a gente. O Harari levanta a sobrancelha para isso, né? Tipo, será que a gente deu um jeitinho nos nossos irmãos evolutivos? Fica a dúvida no ar. É uma possibilidade incômoda que o livro não esconde. A nossa chegada a novos continentes muitas vezes coincidiu com a extinção de outras espécies humanas e da megafauna local. Suspeito, no mínimo. E aquele nosso supercérebro? A gente bate no peito, a nossa inteligência, mas o Harari mostra o custo disso. Um custo altíssimo. Primeiro, energia. Nosso cérebro consome uma quantidade absurda das calorias que a gente ingere, mesmo em repouso. E, para piorar, a cabeça grande dificultou o parto, né? Um problemão para as fêmeas da espécie. Não foi um upgrade tão óbvio assim. Não mesmo. Foi uma troca complexa. Aí entra o fogo. Esse sim foi um divisor de águas, talvez uns 300 mil anos atrás, ou até mais. O controle do fogo mudou tudo, né? Cozinhar, menos tempo mastigando, mais energia para o cérebro, talvez. Menos doença. Sim, cozinhar foi revolucionário para nossa dieta e energia, mas também serviu para aquecer, iluminar a noite e, claro, como arma de defesa e até de ataque, para manejar a paisagem. Foi a primeira vez que a gente controlou uma força da natureza tão poderosa. Um passo gigantesco. Ok, então éramos um bicho medroso, dividimos o planeta, nosso cérebro era caro, mas aí dominamos o fogo. E depois? O que veio para realmente virar o jogo? Aí vem a chamada revolução cognitiva. Algo aconteceu ali entre 70 mil e 30 mil anos atrás. Não foi só ferramenta nova, foi um jeito novo de pensar e principalmente de usar a linguagem. Linguagem? Mas outros animais se comunicam, né? Qual a diferença? A diferença crucial, segundo a Harari,
Não é só falar do leão ali na moita ou do rio acolá. É a capacidade de falar sobre coisas que não existem no mundo físico. Tipo o quê? Fantasmas? Tipo espíritos, deuses, mitos de criação. E mais tarde, coisas como nações, dinheiro, leis, direitos humanos, empresas, coisas que só existem porque a gente acredita nelas coletivamente. A Harari chama isso de ficções compartilhadas ou realidades imaginadas. Ah, o exemplo da Peugeot que ele usa é genial. Adoro essa parte. A Peugeot não é o carro, não é a fábrica. Exato, é uma ideia, uma entidade jurídica, uma ficção que a gente criou e que tem um poder absurdo no mundo real. Contrata, demite, processa. Que doido. Então, essa capacidade de inventar e acreditar nessas histórias foi isso que permitiu a gente cooperar em grande escala. Bingo! A linguagem comum, a fofoca, ajuda a manter a coesão em grupos pequenos, até umas 150 pessoas, que é mais ou menos o número de gente que a gente consegue conhecer e saber da vida. É a teoria da fofoca. Faz sentido. A gente fofoca para saber em quem confiar, né? Isso. Mas para organizar milhares, milhões de pessoas que nunca se viram, você precisa de algo maior. Um mito comum, uma história compartilhada, a crença num deus, num rei, numa nação, no dinheiro. E aí a cultura meio que decola, né? Se separa da biologia pura. A gente começa a viver nessas realidades que a gente mesmo inventou. Exatamente. A história humana passa a ser moldada por essas ideias, por essas ficções, tanto quanto ou até mais do que pela genética ou pelo ambiente. Ok, então a gente ficou bom de papo, de inventar história, de cooperar. Aí veio a agricultura, o marco do progresso. Só que não, né? É aí que entra uma das maiores provocações do livro e uma das favoritas do professor Facó para gerar debate. A agricultura como a maior fraude da história. Essa é forte. Por que fraude? A gente aprende na escola que foi o máximo, o início da civilização. A argumentação do Harari, baseada em evidências arqueológicas e antropológicas, é que a vida do caçador-coletor talvez não fosse tão ruim assim. Pelo contrário. Como assim? Olha, os estudos sugerem que eles tinham uma dieta mais variada, sabe? Comiam de tudo um pouco. E talvez trabalhassem menos horas por semana para conseguir o sustento. Menos horas? Sério? A gente imagina o contrário. Pois é. E talvez fossem mais saudáveis. Menos doenças infecciosas que se espalham mais fácil com gente vivendo amontoada e menos problemas de dente, por causa da dieta menos baseada em carboidratos, como trigo ou arroz. Caramba! E a ironia que o Harari aponta que é quase cruel. Ah, de que não fomos nós que domesticamos o trigo. Foi o trigo que domesticou a gente. Essa é demais. Exato. Do ponto de vista do trigo, foi um sucesso absurdo. Uma gramínea que só existia num cantinho do Oriente Médio, de repente está no mundo todo. E a gente... A gente virou escravo da lavoura, trabalhando que nem condenado, comendo basicamente a mesma coisa, vivendo apertado, morrendo de medo da seca ou da praga. É a tal armadilha do luxo. A ideia era ter mais comida, uma vida um pouco mais segura. Isso fez a população crescer, só que aí... Não dava mais para voltar atrás. Mais gente para alimentar, tinha que plantar mais, trabalhar mais. Um ciclo vicioso. Exatamente. Cada geração já nascia nesse sistema, sem opção. E o professor Facó sempre faz o paralelo. Hoje a gente tem 1000 tecnologias para economizar tempo, mas a gente está mais relaxado? Ou está correndo atrás do último e-mail que chegou? Nossa, total. A gente vive nessa armadilha até hoje, de certa forma. Que reflexão. Ok, então a agricultura aprendeu a gente, mas permitiu cidades, reinos, impérios gigantescos. Como organizar essa muvuca toda? De novo, as ficções compartilhadas. Só que agora em formato de ordens imaginadas. Leis, estruturas sociais e hierarquias. Tipo o Código de Hammurabi, que o livro cita. Sim, é um exemplo clássico. Ele divide a sociedade, tem os superiores, os comuns, os escravos, e diz que isso é ordem dos deuses. É um mito que organiza a sociedade babilônica. E ele compara com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Que fala que todos os homens são criados iguais. Exato. Outro mito poderoso. Biologicamente, Harari argumenta, não somos criados, evoluímos. E a evolução se baseia na variação, não na igualdade. E não existe criador na biologia, nem direitos inerentes. São conceitos que a gente inventou. É fácil,
a gente olhar para Hammurabi e falar, que absurdo acreditar nisso. Mas o Harari provoca. E a nossa crença na igualdade? Nos direitos humanos? Não são também mitos? Mitos poderosos e, veja bem, extremamente úteis para organizar a sociedade moderna. Mas ainda assim são construções da nossa mente coletiva, não fatos biológicos objetivos. O professor Facó usa isso para questionar o que a gente considera natural ou óbvio. Entendi. Não são mentiras, são acordos coletivos. Coisas que só existem porque a gente acredita junto. Isso. Harari chama de realidades intersubjetivas. O dinheiro é o maior exemplo. Uma nota de R$ 100 é só um pedaço de papel colorido, mas vale muito porque todos nós concordamos que vale. Essas ordens moldam tudo, até o que a gente deseja. Como assim moldam o desejo? Pense no desejo de viajar nas férias, tirar fotos incríveis e postar. Isso é alimentado por mitos do romantismo, do consumismo. Um faraó egípcio ou um camponês medieval não teriam esse desejo. Os desejos deles eram moldados por outros mitos, outras ordens imaginadas. Caranga, então muito do que a gente acha que é nosso, que é natural, na verdade é uma construção social, uma história que a gente comprou? Em grande parte, sim, segundo essa perspectiva. É uma ideia desconcertante, mas abre espaço para a gente questionar muita coisa. Com certeza. O livro avança, fala de dinheiro, impérios, religiões unificando tudo. Mas aí chega na pergunta crucial, que a gente já mencionou, e que o professor Facó acha central. A pergunta sobre a felicidade, né? Todo esse poder, todo esse conhecimento, nos tornou mais felizes? Exato. E aí, qual a resposta? Ou as respostas? Harari não dá uma resposta única, ele explora ângulos diferentes. Tem a visão bioquímica. Talvez felicidade seja só química cerebral, serotonina, dopamina. E a gente não tem tanto controle assim, nossa programação já define um certo nível. Tipo, ganhar na loteria te deixa feliz por um tempo, mas depois você volta pro seu normal. Mais ou menos isso. Outra visão é a das expectativas. Felicidade seria a diferença entre o que a gente espera da vida e o que a gente realmente tem. Se a realidade supera a expectativa, beleza. Se não... E tem a visão budista também, né? Sim, que foca em entender a impermanência de tudo, em diminuir o desejo, em se conhecer. A felicidade não estaria em buscar prazeres passageiros, mas num estado de paz interior. Complexo. Muitas formas de pensar sobre felicidade. E o futuro? Aí o livro fica quase ficção científica, né? Fica bem maluco. Harari fala do possível fim do Homo sapiens como a gente conhece. Não por extinção, mas por... transformação. Engenharia biológica, ciborgues. Ciborgues. Mistura de gente com máquina. Isso. Ou até vida totalmente inorgânica. Inteligência artificial consciente. A gente está começando a poder redesenhar a própria vida. Hackear a evolução. É o tal projeto Gilgamesh que ele menciona. A busca pela imortalidade. Ou pela amortalidade, né? Não morrer de velhice ou doença, só de acidente. E isso leva à pergunta final, a mais cabeluda de todas, que o professor Facon sempre martela. Qual? Se a gente pudesse redesenhar, mudar nossos corpos, mentes, até nossos desejos, o que a gente vai querer ser? E mais fundo ainda, o que a gente vai querer? Uau! Que pergunta! O que a gente deve desejar? Isso dá um nó na cabeça. Dá mesmo. É talvez o maior desafio ético e filosófico que a gente tem pela frente como espécie. Ufa! Realmente, quanta coisa para digerir. Sapiens não dá resposta fácil, mas joga essas perguntas essenciais no nosso colo. E é isso que o professor Júlio Facó faz, né? Usa o livro para provocar o pensamento. Exatamente. A ideia não é concordar com tudo, mas usar essas provocações para a gente mesmo refletir sobre a nossa história e o nosso futuro. Esperamos que essa nossa conversa, guiada por essas reflexões do professor, tenha sido legal para vocês que estão ouvindo. A meta é essa, compartilhar e instigar. E aí, curtiram essa viagem? Se sim, não esquece. Verdade. Dá aquela força para o trabalho do professor.
Se inscreve, curte, manda para aquele amigo, para aquela amiga que adora uma boa reflexão. Lembrando sempre, é um projeto de educação para todo mundo, sem fins lucrativos, para a gente pensar junto. Isso aí. E deixem seus comentários. Qual ideia do livro mexeu mais com vocês? Que perguntas ficaram aí na cabeça? A gente adora ler e saber o que vocês pensaram. Para fechar, então, fica a reflexão final, inspirada no Harari e nas provocações do professor Facó. Se nossa biologia, nossas emoções, nossos desejos, se tudo isso pode ser redesenhado pela tecnologia, o que afinal vai definir a nossa humanidade daqui para frente? O que vai fazer a gente ser a gente? Uma boa pergunta para levar para casa. Fica aí para pensar. Valeu pela companhia e até a próxima. Até a próxima.